Alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente faz ou projeta nossas estruturas com relação a barras submetidas a compressão e tração, principalmente se tratando de cantoneiras, tá? Usualmente a gente usa essas cantoneiras laminadas para compor diagonais de treliça, geralmente é um perfil composto, um perfil T ou um perfil U, ligados por presilhas, e também a gente pode ser parafusada ou soldada, e também a gente utiliza também para contraventamentos, né? Muito usual. Perfil composto também é um perfil simples, dependendo do carregamento, né? Só que eu quero trazer para vocês aqui um cuidado muito importante na avaliação e também automaticamente no detalhamento do projeto, para especificar muito bem com o modelo de cálculo adotado e no detalhamento o que você realmente calculou. O que você calculou, você tem que transmitir isso para a fabricação também. Por que eu falo isso? Porque dentro das avaliações que a gente faz da cantoneira, com relação a esforços normais, tá? De tração e compressão, ou seja, esse esforço longitudinal na barra que a gente pode considerar, né? De tração e compressão. Na tração, pessoal, esse esforço, a maioria dos softwares comerciais, inclusive, a gente vai considerar que esse esforço esteja acontecendo no centro geométrico da figura e que ele vai ser distribuído de forma uniforme em toda a seção transversal. Mas isso só é válido quando eu tenho, especificamente para uma cantoneira, a ligação das duas abas da cantoneira no seu sistema, no seu modelo estrutural. Caso isso não ocorra, eu vou ter tensões não uniformes e diferentes de acordo com o tipo de ligação que você está fazendo. Então, por exemplo, imagine que você está fazendo um projeto de uma diagonal de uma treliça, e é muito usual isso acontecer na ligação entre a montante ou a diagonal e entre os banzos, né, da treliça, o serralheiro ou o operário vai lá e faz apenas um cordão de solda em uma das abas, encosta uma aba da cantoneira e faz apenas um cordãozinho de solda entre a cantoneira e o banzo, tá? Ou então, no caso específico que eu fiz a modelagem aqui, de um contraventamento que esteja ligado por dois parafusos, sempre por dois parafusos, o mínimo, tá? Por dois parafusos ligadas a uma aba de uma cantoneira apenas, tá? Quando isso ocorre, esforços normais vão ter um comportamento diferente do que a gente considera como tensões uniformes em toda a seção transversal. Então, um exemplo que eu tirei aqui do livro do Facuri, tá? Dimensionamento de elementos estruturais de aço e mistos de concreto, né? Inclusive, dentro do treinamento, você que faz parte do treinamento, você já deve ter recebido esse livro. Então, quando essa ligação por uma aba só acontece, eu vou ter distribuições de tensões diferentes em torno da seção transversal. A aba ligada, ela vai receber uma tensão uniforme, pelo menos é um modelo aproximado que a gente faz. E a aba que está livre, digamos assim, a conexão, vai receber uma tensão não uniforme, tá? Isso vai fazer com que a gente despreze parte da seção transversal e considere uma área líquida realmente efetiva, que vai fazer parte da resistência, digamos assim, do meu perfil à compressão e tração. No caso da tração axial, a gente considera isso por um coeficiente de redução CT, e no caso da compressão, a gente considera, faz uma aproximação, né? Inclusive tem uma aula aqui justamente do treinamento que eu faço esse dimensionamento de perfis simples de cantoneira laminada, ligados apenas por uma aba, ou soldada, ou por dois parafusos, ok? Então, quando é feita apenas por uma aba, a gente precisa fazer uma correção no comprimento de flambagem equivalente, tá? Somando todos os efeitos desfavoráveis da excentricidade, porque vai existir um esforço normal, digamos assim, no centro geométrico da minha cantoneira, mas que na realidade vai ser transmitida apenas pela ligação, óbvio. Então essa excentricidade que existe do centro geométrico até o centro, o ponto de aplicação da minha ligação, vai fazer com que essa força axial gere uma excentricidade, força axial vezes a excentricidade vai gerar um momento fletor. E esse momento fletor faz com que eu tenha
a barra não só submetida agora a esforços longitudinais, né, de tração e compressão. Agora eu vou ter momentos fletores atuando. E isso faz com que eu tenha que fazer algumas alterações, tá? O primeiro efeito que acontece é que, para o caso da aba ser ligada em a cantoneira ser ligada em uma aba só, é que a flexão ela ocorre em torno do eixo centroidal, tá? Perpendicular à ligação, ok? Então, ela sempre vai ocorrer em torno desse meu X1 que eu coloquei aqui, ok? Perpendicular ou paralelamente à minha ligação, ok? Em torno do Y1 ou em torno do X1, tá? Isso acontece de forma diferente quando eu vou para uma cantoneira simples ligada por duas abas, que é o segundo exemplo que eu coloquei modelado aqui, tá? Esse mesmo exemplo, só que as duas abas agora estão conectadas a uma compressão ou uma tração. Além de eu ter que calcular na tração o meu CT, na compressão, o que modifica é, agora eu vou fazer a análise em torno do eixo de raio de giração mínimo da minha cantoneira simples ligada às duas abas, tá? Então repare que ele irá sofrer uma flexão em torno do eixo de raio de giração mínimo, ok? Que é praticamente na diagonal aqui da minha cantoneira, ok? Então é essa a diferença que a gente tem que ter um cuidado na hora do dimensionamento. Lógico, se você considerar o dimensionamento ligado por duas abas, que a maioria dos softwares faz isso, comercial, você precisa, no detalhamento, especificar que as duas abas têm que ser conectadas. Isso é fácil de se definir numa diagonal de treliça, apenas você fazendo, além do filete em uma aba, você fazendo a conexão da outra aba, ou lá no topo com o banzo superior ou inferior da treliça, dependendo do que você estiver utilizando, geralmente é um perfil U. Você também fazer a conexão da segunda aba lá no topo da cantoneira também. Isso vai fazer com que você tenha distribuições de tensões mais uniformes, tá? Não é exatamente uniforme, mas vai tender à uniformidade, né? Agora, caso você faça o cálculo considerando a ligação por as duas abas da cantoneira e na execução é feita por uma aba só, você corre o risco de dessa cantoneira porventura falhar por conta dessa não uniformidade das distribuições de tensões normais de tração ou compressão, ok? Agora, lógico, se for uma ligação soldada, você não vai ter diminuição da área efetiva por causa da tração, né? E os furos vão promover essa diminuição da área da seção transversal, né? Então tudo isso eu também trabalho dentro do treinamento. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link embaixo, tá? E também das planilhas de cálculo, tá? Que eu tenho disponíveis, que você só coloca os dados geométricos e os comprimentos destravados, e você tem a relação de compressão axial resistente e tração na seção bruta, obviamente sem considerar uma ligação parafusada, né? Ok? Então esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês do cuidado que a gente tem que ter nesse tipo de ligação, considerações de cálculo, considerações de detalhamento e o que realmente vai ser executado.